Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba. E se liga nas notícias que vem aí. Quero convidar você para que esse ano faça conosco a conferência Intercessão em Chamas. Vai ser uma bênção de 3 a 5 de maio em Curitiba, no Hotel Condor. Todas as informações estão no site www.pastorlobo.com e as inscrições podem ser feitas na nossa loja virtual no institutoexos.com. Serão 8 ministrações em 3 dias no final de semana que vão encher, enriquecer sua vida e te dar ferramentas e armas para você vencer suas batalhas espirituais. E eu espero você lá. Fica com Deus. E quero dizer para vocês que os nossos livros já estão disponíveis na nossa loja virtual, no site www.institutoexodos.com. Autoridade sobre as Trevas, Blindagem contra as Trevas, o seminário Sangue nos Umbrais, a conferência Estágio de Guerra Espiritual e a novíssima Intercessão em Chamas, que vai abençoar profundamente a sua vida e o seu ministério. Quero convidar para agora em 2019 você ir conosco a Israel. Vai ser um passeio maravilhoso na Terra Santa, cheio de conhecimento bíblico. A sua vida vai encontrar uma intimidade maior com o Senhor. Nós chegamos em Tel Aviv e depois visitamos Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Jope, Jordão. Depois nós descemos até o Mar Morto, subimos de novo para Tiberíades, Mar da Galileia, toda a região ali de Jericó e finalizamos em Jerusalém. É uma viagem que vai te levar para bem pertinho de Deus e que vai trazer ao seu coração muita paz. Eu espero você lá. Eu vou ministrar sobre 10 leis de guerra espiritual. Você pensa que não existe lei? Existe lei. Eu mandei muita gente, treinei homens e mulheres para ir para a guerra. Militares meus foram para Ruanda, para Timor-Leste. Na guerra da Bósnia eu mandei homens também, mandei para o Haiti. O irmão da pastora Fabiola, meu cunhado, também coronel da Força Aérea, esteve no Haiti também. Eu nunca perdi nenhum homem na guerra. Todos os homens que eu mandei, todos eles, nas missões de paz, nas missões da ONU, todos eles voltaram. Sabe por quê, gente? Existem regras de engajamento militar. Existem regras de combate militar. Você vê que Josué, o livro de Josué é um manual de batalha espiritual. E ele não quebra uma unha e não sai do campo de batalha sem um arranhão. E pensa um homem que se meteu com guerra, foi o tal de Josué. Ele não sai de lá com um ferimento. Por quê? Porque ele obedece regras e leis de guerra. Existe um componente na obediência que produz sobre a minha vida e sobre a sua vida a proteção. São muralhas de defesa levantadas, são armaduras espirituais. O problema todo, o crente se converte, e aí ele tem muito medo do diabo, e pega e coloca o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, ele se reveste com a justiça, se embrulha na verdade. Passado 1 ano, 2 anos, sabe o que ele faz, pastor? Faz os triptise da armadura. E começa a tropeçar. Então eu quero ensinar para você sobre isso, falar um pouquinho sobre a autoridade espiritual, está nesse livro aqui, Autoridade sobre as Trevas. Diz assim em Marcos capítulo 11, verso 28, e lhe disseram, com que autoridades fazes tu essas coisas, ou quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Vocês estão conseguindo ver aí a mensagem? Então eu vou pedir, agora sim. Marcos 1 e Marcos 11, eles fazem a mesma pergunta. Quem te deu autoridade? Autoridade, gente, é um princípio. Autoridade não é força. Muita gente acha que a autoridade é poder. Autoridade não é poder não, gente. Há uma diferença entre autoridade e poder. Por exemplo, a rainha da Inglaterra tem poder, mas não tem autoridade. Quem manda lá é o primeiro-ministro. Existe muita confusão quando se fala em autoridade e poder. Poder é força. Mostra o teu muque para mim assim, faz assim. Diga assim, poder é força. Autoridade é direito de governo. Aqui quem manda sou eu.
Quando Jesus, ele chega diante da tumba onde estava Lázaro, morto há 4 dias, ele chora. Por que ele chora? Porque não há poder para modificar a força da morte. Mas Jesus, ele tem autoridade. Então, pela autoridade, ele diz: Lázaro, vem para fora. Diga autoridade. É direito de governar. Em Mateus capítulo 8, Jesus encontra com um homem que é um centurião. O centurião é um capitão, comandante das centúrias. As centúrias é uma tropa de 100 homens que compõe uma legião romana, que chega de 2 a 6 mil soldados romanos. E ele é um homem sob autoridade. Ele encontra com Jesus e ele tem um servo dele, um empregado dele, que está muito doente. E o texto diz: e o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Faz assim para mim. Faz assim: dize somente uma palavra. Entenda, autoridade é direito de governar. Na autoridade você diz: em nome de Jesus, saia da minha vida todo espírito imundo escondido, saia da minha casa, saia da minha história, espírito de enfermidade, de loucura, de depressão, espírito de guerra, de confusão, você não é bem-vindo, a sua presença é ilegal, sai em nome de Jesus. O nome disso é o quê? Diga: autoridade. Dize somente uma. Por que Jesus fala isso? Ele complementa: pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele, e digo: vem, e ele, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. Maravilhou-se ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo na igreja presbiteriana central de Londrina eu vi fé como a desse homem. Nem mesmo no meio do povo de Deus, nem meio do povo judeu, nem mesmo no povo que anda com Deus eu vi fé como a desse homem. Portanto, vai, ele dá uma palavra só: seja feito como tu creste. Autoridade é direito de governo. E nós da igreja precisamos entender como é que isso funciona. Tem muita gente perdendo filho, tem muita gente perdendo casamento, tem muita gente sofrendo dentro de jaulas satânicas, porque não aprendeu ainda a usar a autoridade. A autoridade no princípio é dada por Deus. Lá no princípio, em Gênesis capítulo 1, é o livro dos princípios. Deus diz o quê? Para Adão: subjugue a terra e domine sobre a criação. Exercer domínio não é ser dono, é exercer autoridade. Adão, ele dá nome aos animais. O nome, nós falamos um pouquinho sobre identidade ontem aqui. Quando você tem o nome da pessoa, você tem o destino dela. Meu nome é Osvaldo Lobo Júnior. Quando mamãe me chamava com muito carinho e amor, ela falava Juninho para lá, Juninho para cá. Mas quando eu tropeçava nos mandamentos de Dona Inês, e ela falava Osvaldo Lobo Júnior, a minha batata estava assando na manteiga dentro do micro-ondas. Quando eu sei o teu nome, eu tenho domínio. Adão, ele coloca nome nos animais e passa a dominar. Mas o que o Adão fez? O Adão pega a identidade, a autoridade que Deus deu para ele, e entrega de bandeja para o ser mais brutal, cruel, homicida que existe. Ele entregou na mão de Satanás. Deus é bom e fez um mundo perfeito, num paraíso, com um homem sem pecado e perfeito. Da onde que vem a miséria da sua vida? Você já perguntou assim?
É uma pergunta de Agostinho, também chamado de santo. Se Deus é bom e fez todas as coisas boas, de onde vem o mal? Você fez essa pergunta? Pastor, se Deus é bom, por que minha vida está falida? Se Deus é bom, por que a tragédia me alcançou? Se Deus é bom, por que o caos me persegue? Por que a maldição, ela vem atrás de mim e ela não me deixa escapar? Vocês lembram dessa figura desse menino aqui? Morreu no mar Adriático, fugindo da guerra da Síria. Essa foto tem mais de 2 anos. Esse menino, podia ser seu filho, podia ser meu filho, afogado, e você pergunta, Deus sendo bom fez todas as coisas boas, de onde então vem o mal? De onde que vem as guerras? De onde que vem aqui essas bombas de gasolina? Por que criancinha come mingau com terra? Por que há tanta injustiça? Por que criança morre em campo de concentração? Por que criança divide comida com rato? Por quê? Por que eu quero me matar, pastor? Por que a morte ronda a minha vida? Por que eu não consigo largar o álcool e a droga? Por que há tanta violência? Deus é bom. Por que o mal existe? É muito simples. Essa resposta é muito simples. Porque quando Deus fez tudo bom e deu tudo bom na mão de um homem que tinha autoridade para governar sobre esse mundo bom, esse homem, quando ele ultrapassa uma fronteira, um limite, Deus colocou um limite: comerás de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. No dia que você comer, esse mundo vai entrar em colapso. No dia que você comer, esse mundo criado por Deus vai virar o caos, vai virar uma tragédia. Adão então pega a autoridade que ele tem e entrega na mão de Satanás. Entenda agora a história que você está vivendo, querido. O mundo jaz no maligno. Escute, desde o Éden. O pecado acontece em Gênesis 3. Em Gênesis 4, irmão mata irmão. Caim mata Abel por causa de ciúme. Quando nós falamos disso, de autoridade, gente, quando você compara, por exemplo, Moisés com o faraó, gente, vivia naquela nação do Egito, que era a maior potência mundial. Um homem não consegue vencer uma guerra. Moisés achava que ele queria vencer na carne. Ele olha para um lado, olha para o outro, pega um soldado do faraó, mata o soldado e sepulta ele. Quando você tenta vencer o mundo espiritual na carne, você sai derrotado do campo de batalha, você bate em retirada. Por quê? A nossa luta não é contra a carne e sangue, não são as pessoas, são principados, são potestades, são poderes das trevas deste mundo tenebroso, são hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E você quer lutar onde? Com a força da tua inteligência, da tua sabedoria, dos teus estudos, do teu doutorado, da tua faculdade, da tua inteligência própria. Deus ensina Moisés: você foi na tua força e mal conseguiu matar um soldado. Agora, se você for na força do Senhor, você vai sepultar o exército inteiro do faraó no Mar Vermelho. E Deus dá único componente de vitória para Moisés. Deus não dá uma arma para ele. Deus não dá uma pistola, não dá um fuzil e não dá uma arma nuclear. Sabe o que Deus dá para Moisés? A autoridade. Diga autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nenhum dano vos fará. Eu peguei 2 versões, a corrigida e revisada e a NVI. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. A NVI diz: o Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante Faraó. A autoridade é um governo capaz de submeter qualquer tipo de força humana. Quando você vota, você dá autoridade para um senador, para um deputado, para um vereador legislar
em teu favor ou contra você. Você deu para ele o quê? Autoridade. Ele assume o poder legislativo, mas você deu para ele a autoridade. Quando você vota no presidente, no governador, quando você vota no prefeito, você dá para ele a autoridade para ele assumir o poder executivo. Nós temos hoje um presidente da República. Se juntarmos todos nós aqui, nós somos mais fortes do que ele. Somos ou não somos? Mas ele dá uma canetada assim, ó, e ele muda a nossa história. Autoridade, diga, é direito de governo. Eu vou mostrar para vocês 2 vídeos. O primeiro, os 2 são um pouco pesados, por isso que o pastor pediu. Eu não quero chocar você, eu quero mostrar para você a diferença entre poder e autoridade. Pode passar o primeiro, por favor. Isso aconteceu no hospital do Rio de Janeiro. O moço tomou um tiro na boca, ficou endemoniado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. E com o nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos pecadores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Você não é poderoso. Você não é poderoso. Jesus, Deus está aqui. Deus é maior do que tudo. Você não é poderoso. Deus é maior. Jesus Cristo está aqui. Tá bom, pode cortar, por favor. Tá bom. O espírito imundo manifesta do jeito, eu trabalho com isso. Se você é visitante, não quero chocar você, eu trabalho na área de libertação e batalha espiritual. Isso é muito comum. Mostrei para o pastor ontem algumas fotos de alguns atendimentos que eu fiz, que a gente socorreu. É muito triste quando isso acontece. Agora, nem sempre o espírito imundo manifesta assim babando, não. Por exemplo, em Judas, ele manifestou em Judas traindo Jesus. Agora, esse moço que está ali, parece que é uma escada, não permitindo que aquele espírito imundo venha, ele manifesta do jeito que ele é, hein? Eu e Fabíola atendemos um jovem, quando ele entrava no local escondido na casa, era um sótão. Quando ele tomava a bebida alcoólica, ele manifestava um espírito cego e mudo. Gente, ninguém conseguiu expulsar aquele demônio. Meu pastor Sebastião Brito, falou assim: Lobo, pega a pastora Fabíola e vai lá. Aquele menino está endemoniado de novo. Era um caso recorrente. Ele ficava cego, veja bem, ele não era cego. Ele ficava cego e mudo. Ele ouvia tudo, mas ficava cego e mudo. Nós ficamos normalmente, gente, em mais de 95, 96, 97% dos casos. Você não precisa nem tocar na pessoa. Em nome de Jesus, sai! Ele sai. Existem casos resistentes como o de Moisés. Moisés, ele vai lá 7 vezes para o faraó e diz: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Tem espíritos imundos. Existem castas que só vão sair com jejum e oração. Só. Vou falar sobre isso amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu falo sobre isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte: quando nós chegamos na casa, que nós fomos orar por aquele rapaz, para libertar ele, nós ficamos mais de 1h30 aí, pastora Fabíola. Até que Deus deu um discernimento para ela. Ela falou assim: alguém precisa pedir perdão para esse menino, esse jovem. E o pai falou: eu preciso, me perdoa, meu filho. Gente, lembra que eu falei que a chave da libertação é o perdão? Ou você vai ter que perdoar alguém, ou você vai ter que se perdoar por aquilo que você fez. Naquela hora, não precisa nem mais mandar o demônio embora, ele já vazou. O Espírito manifesta do jeito que ele é. Por isso que na terça-feira eu quero muito que você venha aqui para você ser liberto. Eu estou caminhando com vocês aqui para um lugar de liberdade. Agora, se você gosta de viver no cativeiro da enfermidade, da loucura, do sofrimento, o pastor falou sobre dinheiro. Gente,
Mamon é o pior dos demônios, ele se disfarça de Deus. Mateus 6,24 diz: você não pode servir a Deus e as riquezas. Ele é capaz de fazer um homem que andou com Jesus por 3 anos como Judas, trair ele por umas moedas de prata. Ele é capaz de fazer com que os irmãos lancem o irmão caçula no lugar de prisioneiro, de escravidão no Egito, por causa de dinheiro. O dinheiro não é fácil não, gente. É um dos piores demônios que existem. Aquele manifesta com as mãos para trás, você viu? Com violência, o menino tinha tomado um tiro na boca. E ali o rapaz está citando Mateus capítulo 6, que é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Adianta alguma coisa, gente? O espírito imundo saiu. Ele está tentando usar da força dele, ele está com uma escada. Entenda o que eu vou dizer. O espírito imundo que governa, que vem sendo transferido de geração em geração na sua casa. Você tem colhido o mesmo sofrimento dos seus pais, dos seus avós. Quando a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 4, eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Ele está falando que existe uma fonte de problemas na sua vida. E você vem seguindo o exemplo dos seus pais. Jesus, ele nos resgatou, gente, do fútil procedimento, da vã maneira de viver que nós aprendemos com nossos pais. E as derrotas que os pais colhem, os filhos também colhem, os netos também colhem. Os bisnetos falam: pastor, eu não consigo sair desse buraco. Porque você esqueceu do componente autoridade espiritual. Eu quero mostrar um outro vídeo agora, pode passar, para você entender que a autoridade não é poder, é direito de governar. Em nome de Jesus, Foi morto, mas dá para ver. Sai, em nome de Jesus, agora, sai. Essa senhora está no hospital e tem um guarda-mão. Põe a mão para trás, põe a mão para trás, põe a mão, isso, assim, é assim, agora, isso, a mão para trás, assim, a mão para trás, isso, agora você vai deixar essa mulher, deixa a vida dessa mulher no espírito mal, deixa a vida dessa mulher no espírito mal. Sai agora, em nome de Jesus, você vai sair agora, em nome de Jesus, tchau. Precisou bater nela? Pode cuidar dela, tranquilo, viu? Precisou bater nela? É feio ou não é, gente? Vou falar para você uma coisa, você acha que isso não tem na sua casa? Mas tem. O espírito imundo, ele se disfarça. O espírito imundo, pastor, ele vive nas trevas. As pessoas perguntam assim para mim, pastor, onde é que está o diabo? Você pergunta para Jó, está por rodear a terra e passear por ela? O diabo está no inferno? Olha para mim aqui. O diabo está nas trevas, em tudo aquilo que você esconde. Sabe aquilo que você diz assim, ó? Nunca ninguém vai saber. Ele está aí, ó, deitando e rolando. São áreas da nossa vida, sentimental, familiar, sexual, financeira, emocional, afetiva. Pastor, por que existe uma área na minha vida que não funciona? Nada dá certo. Autoridade, pode passar, querido. A autoridade foi perdida no Éden. A administração do mundo foi entregue a Satanás. Presta atenção, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 5 a 7 diz: o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo e disse-lhes: eu lhe darei. Presta atenção nessa palavra, darei. Repara que a autoridade é dada. Quem te deu a autoridade? Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Se você me adorar, tudo será seu. A autoridade está na mão do diabo ou não está, gente? Está ou não está, gente? Está não, estava. Porque quando Jesus ressuscita dos mortos,
Apocalipse capítulo 1, verso 16 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus, ele é ressurreto. Eu sou aquele que esteve morto, mas hoje vive para sempre. A visão profética do livro do Apocalipse: seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como um bronze reluzente saindo da fornalha, os seus cabelos são brancos como a neve. E ele diz: eu tenho a chave da morte e do inferno. Agora quem manda sou eu. O diabo mandava, pode passar, mas agora quem manda é Jesus. É-me dada toda, diga toda, autoridade no céu e na terra. Toda autoridade. Está com quem, gente? Diga Jesus. Qual foi a autoridade que ficou para o diabo? Então o mundo não vai no maligno, não. Deus deu para a igreja agora uma chave em que a igreja pode reagir. O mundo espiritual, ele obedece ordens. O mundo espiritual, ele obedece uma hierarquia. Se você pegar a hierarquia dos exércitos dos anjos de Deus, está em Colossenses 1,16. Está ali, ó. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, coisas que você vê e coisas que você não vê. Sejam o quê? Tronos, dominações, sejam principados e potestades. Sabe quem está no vértice superior? Deus. Deus dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. É isso que Salmo 91, verso 11 diz. Deus, ele está dando ordens aos seus anjos. Não existe anjo da guarda. Isso é espiritismo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Não é para qualquer um não, querido. Você anda no caminho do Senhor, então o anjo anda contigo. Você sai do caminho do Senhor, então te vira, meu chapa. Tem muita gente querendo fazer besteira, porque o inimigo é cheio de querer tentar você. Lança-te daqui abaixo, faz uma besteira, arruma uma amante, anda com um carro a 200 por hora na chuva, com tudo apagado, vazando farol vermelho. Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Rouba, engana, frauda, vende sentença, faz um negócio escuso. Que Deus não protege a gente disso não. Ele guardará em todos os seus caminhos, nos caminhos dele, não nos meus não. Quando nós falamos de libertação, existe uma pirâmide invertida. Tudo que vem das trevas é invertido. Efésios 6,12, contra o outro lado da moeda. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra os espirituais da maldade dos lugares celestiais. É a mesma hierarquia. Está vendo aqui, ó? Anjos na parte azul, espíritos imundos na parte cinza e preta. O que Deus fez? Pode passar. Quando Jesus, pode passar que eu já citei esse texto. Quando Jesus, ele vai para a cruz, ele recebe uma vitória, está em Efésios capítulo 1, verso 21, acima de todo, Jesus está acima de todo principado, e poder, e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como? Diga, cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Diga, Jesus. Quem é o corpo de Cristo? Diga, sou eu. Somos nós. Quem é o braço de Jesus? Quem é o tórax de Jesus? Quem são os pés de Jesus? Entenda o que eu vou dizer. Quando Deus diz em Romanos capítulo 16, em breve Deus esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Ele está dizendo que ele deu autoridade para você vencer. Que amém, incrédulo e miserável. Vocês não estão acreditando aqui na palavra de Deus? Ele sujeitou, em Colossenses capítulo 2, verso 14, verso 15, diz assim, e despojando, sabe o que é despojar?
Retirar a armadura em que confia. É a mesma coisa de Lucas 11, de Mateus 12. E quando o valente guarda armado, em segurança estão os seus bens, mas vindo outro mais valente, ele despoja, ele arranca a armadura em que confiava. Essa figura está lá no Museu do Louvre. É uma pintura muito maior. Mas eu selecionei, eu capturei só esse pedaço aqui, onde existem dois soldados nus. Jesus, não é que ele deu um murro no diabo e fez ele beijar a lona. Não é que ele levou o diabo ao nocaute naquela luta e depois ele volta. Eu quero revanche. Jesus deu um golpe tão poderoso. A cruz de Cristo, aquele sangue derramado, foi algo tão cheio da maravilhosa glória e poder de Deus, que Jesus jogou Satanás para fora do campeonato. Tem muita gente com medo de legião. Ai, pastor, é legião. Querido, entenda isso. Uma legião de demônios é mais frágil do que uma mosca diante do sangue da cruz. E esse sangue está em você. Você tem cheiro do altar. O altar é um lugar, quem vai para Israel, o pastor vai levar vocês num lugar chamado Eilat, onde tem lá um templo, uma réplica do templo. A primeira coisa que você vê quando você chega no templo é o altar, lugar de sacrifício. É o lugar onde você deixa a sua oferta. Primeira coisa. O altar tem cheiro de sangue. O altar não é um negócio bonitinho, não, querido. Limpinho. Você cheira, o teu cheiro é do sangue do Cordeiro. Você tem gosto do sangue do Cordeiro da Páscoa de Israel, que é Jesus Cristo. Você precisa entender que Jesus de Nazaré, é comum o Espírito Imundo manifestar, falar assim: você vem expulsar de mim? Normalmente isso acontece com quem é mais novo, quem está chegando no ministério agora. Você fez isso, fez isso, fez isso e fez isso. Pessoal, é tudo verdade. Fiz mesmo e fiz pior. Fiz mais isso, mais isso e mais isso. Mas o sangue do Cordeiro me purificou de todo pecado. Pega a tua lixeira e sai, sai, sai em nome de Jesus. Portanto, você precisa entender isso, querido. Eu escrevi esse livro com 440 páginas para entender. Eu fui soldado. Eu tive homens às minhas ordens. Quando eu falava para ele: filho, faz isso, ele fazia. Por quê? Porque existe de fato uma exigência de lei espiritual para que ele obedeça. Pastor, por que eu vou lá, expulso o espírito imundo, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta? É simples. Porque o espírito imundo se alimenta de pecado. Ele se alimenta de iniquidades aprendidas em casa. O espírito imundo é que nem uma mosca em cima de algo podre. Você abana a mosca e diz: sai em nome de Jesus. A mosca sai, mas volta porque tem algo podre. A libertação lida com causas de exploração demoníaca. Existe alguma sujeira, alguma iniquidade, alguma escuridão, alguma vergonha. Líderes de células aqui presentes, eu quero ensinar você. As pessoas dentro das suas células estão traumatizadas e envergonhadas. Tem gente que nunca vai desabafar e confessar a sua iniquidade. Por quê? Porque essa escuridão, a pessoa acha que vai proteger ela de ser mandada embora, desprezada, taxada de pecadora. Se você aprender a não negociar a ética, se você aprender a manter um silêncio, se você aprender a ter compaixão, querido, você vai ser um libertador extraordinário nessa igreja aqui. Vocês têm um culto de libertação a terça-feira aqui, não tem, gente?
Esse culto vai atrair que tipo de gente? Que tipo de gente? Afluíam para ele os loucos, os aleijados, os endemoniados, os lunáticos, e eles os curavam. Agora tem muita gente que está louca, que está endemoniada, que está enlouquecida, que está doente, e está fingindo que está tudo bem. Olha para mim aqui. Quero que você olhe para mim. Você consegue olhar aqui? Talvez fique melhor aqui, nesse telão. Olha para mim. Tudo que você está vendo em mim, tudo, Deus não está vendo. Você pode se impressionar com gente bonita, você pode se impressionar com gente que fala bem, com gente que explica bem. Isso não impressiona nem Deus nem o diabo. Provérbios capítulo 16, verso 1 e 2 diz que Deus pesa os espíritos. Pensa algo que não tem peso, Deus pesa. Em Daniel capítulo 5, aparece a mão do homem escrevendo numa parede. Ele diz o seguinte: Mené, Mené, Tekel, Persim. Deus contou os teus dias, te pesou numa balança e te encontrou em falta. Peso. Nós somos pesados, nós somos medidos. Quando a Bíblia fala disso, ele está dizendo que o nosso Deus, ele não vê o que é visto. Deus não vê aparência, Samuel. Samuel não é Eliabe, nem Samar. É um outro. Você está olhando para a aparência. E as pessoas vão chegar nas suas células com a aparência de que está tudo bem. E na verdade está tudo mal. Quando nós falamos de uma penetração, de uma infiltração demoníaca, eu estou falando de pessoas que foram profundamente feridas. Eu quero que em silêncio, você não vai falar nada. Olha para a pessoa que está do seu lado, sem falar nada, só olhe para ela. Em silêncio. Você conhece essa pessoa? Em silêncio. Pode ser sua filha, seu pai, sua mãe, sua esposa, sua avó. Não se distraia, olha para mim aqui agora. A quantidade, olha para mim agora, sem conversar, por favor. A quantidade de pessoas que sofreram abusos aqui dentro é impactante. A quantidade de adultério na igreja é impactante. A quantidade de pessoas que sofreram em silêncio e estão dizendo assim: pastor, a vida é assim mesmo. É impressionante. Lidar com libertação, gente, não é expulsar demônios. É curar feridas. Porque quando você cura a ferida, a mosca vai embora. Mas tem muita gente que só gosta de abanar a mosca. Pastor, ora por mim, pastor, me unge. Mas quando você chama a pessoa para o arrependimento, ela não quer. Eu vou repetir aqui. Você está vivendo em casamento amaziado. Olha o que eu estou falando para você. Os seus filhos estão crescendo debaixo de uma autoridade ilegítima. Vocês já repararam a quantidade de filhos na Bíblia que não tem pai e que a vida deles vai para o deserto e vai para a morte? Abraão era amigo de Deus, mas resolve ter um filho com a empregada. O nome dele é Ismael. Sabe onde é que ele vive? No deserto. Filhos gerados fora da proteção do casamento vivem numa vida sem colheita. Talvez você seja um filho assim. E se você não acerta essa questão dessa paternidade com Deus, se você não entende que Deus é teu pai, se você não faz uma aliança com o Senhor, essa questão de corte geracional, eu converterei o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Gente, isso é grave. Você está roubando. Preste atenção, homem. Você acha que você vai prosperar roubando? Zacarias capítulo 5, verso 3 e 4, verso 4 e 5, diz: maldito que rouba, a maldição entrará na casa dele e o destruirá. Ah não, pastor, roubei e me dei bem. Como é que é?
Se deu bem? Quando nós falamos sobre leis espirituais, não estamos brincando. Quando Deus diz não mate, Ele não está falando para você, ó, cuide dos mais fraquinhos, proteja a vida. O nosso Deus não é humanista, o nosso Deus é Senhor. Entenda, quando Ele diz não mate, Ele está falando o seguinte para você: cuidado. A vida de um assassino é uma vida muito triste. A vida de alguém que derrama sangue inocente é uma vida de perseguição, de derrotas. Tem um pastor muito amigo meu. Um dos filhos dele ficava terrivelmente endemoniado. E um pastor no altar, que anda na mesma visão celular que a gente tem. Ele insistiu para eu ir, eu fui. E aquele moço manifestava um espírito de morte. O espírito de morte, eu falei ontem aqui, ele é convidado pela rebelião, como a de Saul, ou pelo derramamento do sangue inocente. E aí, quando eu bato o olho, é clínico. A investigação é espiritual, é algo especialmente inteligente. Não é que Deus coloca aqui um discernimento. Existe isso, mas é 1% dos casos. Eu bato o olho, eu conheço a história, eu falo, está aqui. Mas por quê? A experiência do gabinete, da clínica da alma. Eu falei, tem sangue nessa história aqui. Eu chamei o pastor e a pastora, eu falei, pastor, o senhor tem alguma tatuagem? O pessoal pensa que isso é brincadeira, tatuagem. Tem pastor falando assim, me perdoe, pastor, eu não estou disciplinando a igreja, isso quem faz é pastor. Quando Levítico 19, 26 diga, não faça cortes em seus corpos, e nem tatuagem em favor dos mortos, ele não está brincando. Ah não, pastor, que sou de outra geração. Eu? Sabe qual é a minha geração? Eu sou a geração do menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço. É a minha geração. Tatuagem é uma marca de escravidão. Se você já andou na quimbanda, no candomblé, você sabe do que eu estou falando. Você faz a marca na linha da direita e da linha da esquerda, você sabe do que eu estou falando. E tem pastores que estão querendo assim, colecionar ovelhas, dizendo, não, aqui na nossa igreja pode fazer, eu faço tatuagem. Gente, toda tatuagem manifesta espírito imundo? Não, não manifesta não. Mas tem muita tatuagem que você vai ungir com óleo, no face a face. Vai fazer. Prisioneiros. Isso é um contrato de sangue. Vou conversar com o pastor, perguntei, pastor, tem sangue nessa história aqui? Por acaso vocês fizeram um aborto? Ele contou para mim a verdade. Quando eles eram jovens, ele seminarista na igreja, e ela filha do pastor. Transaram. Namoro tem que ter data de validade. Aí demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Fornicação. Você conhece a história muito bem, não vem me dizer que eu não conheço, porque eu trabalho com isso. A moça engravidou. O pai, pastor presidente. O moço ia ser ordenado pastor. O que eles fizeram? Aborto. Ei, escute. A Bíblia não erra. Números 35 diz, o sangue profana a terra. E a terra clama na sua grita pela morte do assassino. As coisas vão começar a morrer na sua vida. Aquele ventre virou um sepulcro. Aquela moça gerou filhos num sangue inocente do próprio bebê. É por isso que a igreja tem que se posicionar contra essas aberrações que, em nome da saúde pública, querem aprovar o aborto no Brasil. Graças a Deus, eu não me meto com política não, mas Deus levantou um presidente que falou assim, no meu mandato não vai ter isso. Isso é um princípio, e nós estamos quebrando isso. Chamei a mãe, chamei o pai, eu converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Levei eles a um lugar de perdão. Eu queria muito que você trouxesse sua família aqui na terça-feira, porque nós vamos fazer aqui um tempo de perdão. Terça-feira é feriado, pelo que eu sei, pouca gente trabalha no feriado. Não é que nem todos, mas pouca gente trabalha no feriado.
para que você possa liberar uma palavra de bênção sobre o seu filho, para que você possa liberar uma palavra de perdão para ele, que você possa pedir perdão para ele, para que você converta o teu coração a ele. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 8, para isto se manifestou, o Filho de Deus se manifestou, só tem mais 10 minutos, para destruir as obras do diabo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, quem é de carne e sangue aqui? Você é de carne e sangue? Ele também participou dessa condição humana, entenda, Deus não é gente, Deus é Espírito, mas Ele se fez gente, Ele se tornou semente dentro do ventre da Virgem de Nazaré, Ele habitou entre nós aqui, se fez carne, para que por sua morte derrotasse aquele, diga derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Você está entendendo que o diabo foi derrotado? Só que ele usa duas armas, esse teu inimigo: o medo e a mentira. Ele sempre trabalha com medo e com mentira. Em vez de você crer na palavra de Deus, que é a verdade, você fica crendo nas ameaças e nas intimidações do espírito imundo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, João capítulo 8, verso 31 e 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou ter que encerrar, a mensagem vai ficar pela metade. Mas eu quero ensinar você a orar. Eu quero ensinar você a abençoar sua família e sua casa. Você quer aprender isso? Josué está num lugar, é próximo ali ao Obed-Edom. Quando alguém aqui também fez astronomia, alguém fez ciências aeronáuticas? A minha formação é em ciências aeronáuticas, eu tenho mestrado na área de ciências aeroespaciais. E quando você olha para o céu e a lua está em quarto minguante, já reparou assim um dia que o sol está lá e a lua também está? Você já notaram esse dia? É quarto minguante. É só nessa situação que o sol e a lua param no céu, juntos. Então Josué, perseguido pelos seus inimigos amorreus, e querendo vencê-los, ele se escondia onde? Nas trevas da noite. Ele diz: do sol, para em Gibeão, para na Jordânia, sol, e tua lua, detenha-se no vale de Ajalon, para aí no mar Mediterrâneo. E o sol parou, porque ele liberou uma, diga, palavra de autoridade. Você é pai, é mãe, você é avó. Avô tem autoridade duplicada. Tem autoridade duplicada. Você lembra quando Jacó vai abençoar José e Benjamim? Você lembra disso? Gente, aquela bênção de Gênesis 33 se cumpre até hoje, porque aquele que abençoado está, abençoado ficará. E nós temos que aprender a deixar de ser tímidos. Eu estou escrevendo um livro agora chamado Orações de Bênção e Intercessão de Guerra, sabe para quê? Para ensinar crente e igreja a liberar a palavra de bênção sobre a sua vida e sobre a sua descendência, sobre a sua história, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre sua vida pessoal, sobre a vida daqueles que estão andando com ele. A autoridade é um princípio de governo de quem tem governo. Então eu quero levar vocês, quando Deus fala com o profeta, ele pergunta o seguinte: poderão reviver esses ossos? Eram os ossos sequíssimos do vale. Ele fala o seguinte: tu sabes uma conversa, profetiza. Se você concorda na terra, entenda isso: tudo que concordares na terra será concordado no céu. O que você fala aqui em concordância afeta o mundo espiritual. Você liga na terra, é ligado no céu. Você desliga na terra, é desligado no céu. Quando você fala coisas a respeito do seu filho, no dia você está cansado, decepcionado, frustrado, e você libera uma palavra maldita sobre ele, talvez teu pai tenha falado isso contra você, você fica aprisionado nisso. Jesus diz:
porque de toda palavra frívola que sair da boca do homem, ele dará conta no dia do juízo. Cuidado com o que você fala, querido. Você está dizendo para o teu filho que ele não presta, que ele é burro, que ele é feio, que ele é ninguém, que ele é um estabanado, que ele é uma mão furada. Você está lançando um destino para a sua descendência. Isso chama-se raca. Essa palavra maldição é praguejar, é lançar uma palavra de encantamento que impede o filho de romper. Jacó, neto de Abraão, amava Raquel, e Raquel fez uma lambança, e o sogro dele veio reclamar, e ele diz: aquele que fez isso, esse morrerá. Autoridade. Ele amava Raquel e não sabia que Raquel tinha roubado o sogro. Ele fala isso no capítulo 31. No capítulo 35, ela morre. Vocês vão para Belém com o pastor. E lá em Belém, vocês vão visitar o túmulo de Raquel. Uma palavra maldita lançada, é uma palavra de autoridade. Em Gênesis capítulo 9, Noé, gente, pensa um homem de Deus, que está na galeria dos heróis da fé. Ele é envergonhado pelo filho caçula, chamado Cã. Ele levanta e fica tão irado, que ele diz assim: maldito seja Canaã, servo de servos. Gente, você vai hoje na Palestina, que é Canaã. Você vai lá nos territórios da Cisjordânia, na faixa de Gaza, nos territórios ocupados ali da Cisjordânia. Uma miséria. Porque do mesmo tempo que a autoridade abençoa, a autoridade amaldiçoa. Vocês entendem isso, queridos? Então use a palavra profética em teu favor. Você é pai, é mãe, bota a mão na cabeça do seu filho e diga para ele: gente, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Pega então Deuteronômio 40, Deuteronômio 33. Você pega Gênesis 27. Bota a mão na cabeça do seu filho e ora aquela oração de bênção que está ali. Pega a tua própria vida, o teu casamento, concorda aqui na terra que a mão do Senhor vai ser em teu favor. A autoridade, gente, você usa para expulsar o demônio? Usa. Esse derrotado, sai daqui em nome de Jesus. Mas, querido, usa a autoridade para benefício seu. Usa a autoridade que Deus te deu. Aqui deve ter algum delegado, algum juiz, algum promotor, algum coronel. Gente, se dá uma voz de autoridade, ela cumpre. Por quê? Porque foi delegada a você e a mim. A igreja recebe a autoridade do Cordeiro. Eis que vos dou autoridade. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos encerrar orando. E eu tenho aqui uma oração de autoridade para interceder. Eu quero ensinar você a interceder pela sua casa. Tem um pequeno erro de português lá em cima, mas você vai entender. Vamos só para a oração. Levante sua mão direita. Todos estão conseguindo alcançar aqui e ver? Todos conseguem ler? Vamos juntos? Todos juntos? Agora é o seguinte, peraí, pode baixar a mão. Reverendo, Tiago capítulo 1 diz o seguinte: aquele que pede, peça com fé, em nada duvidando. Diga: em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante a onda do mar, que é levado do lado para o outro. Não pense que vai conseguir do Senhor coisa alguma. Eu quero que você aprenda a interceder pela sua casa agora. Primeiro, sabe o ambiente da sua casa? Nós vamos orar para que a bênção de Deus esteja lá. Levante sua mão agora. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... minha casa é um lugar de oração que Deus escolheu abençoar. Nela anunciamos a palavra de Deus, nos lembramos de obedecer aos seus preceitos e guardamos a sua aliança perpetuamente. Por isso, os meus celeiros serão repletos de toda sorte de provisões e serei plenamente abastecido. O Senhor é quem edifica a minha casa, e lá preparamos tronos de louvores
e a perpétua bênção do céu. É um ambiente de salvação, fertilidade espiritual e multiplicação, onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade de fluir e onde todos cremos em Jesus. Por isso a minha casa é chamada de bendita entre os povos. Lá em cima, minha casa é território do Espírito Santo e um ambiente de paz, de esperança e de amor. Por isso, todos serão benditos ao entrarem e benditos ao saírem. Ali, Jesus é muito bem-vindo e recebemos a sua unção que despedaça todo o jugo. Por isso, não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, pois o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais da minha porta, e ali nenhum espírito de trevas, de morte e de enfermidade tem poder. E eu e toda a minha casa serviremos para sempre ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Quero ensinar você a orar. Eu quero ensinar vocês que são, por exemplo, líderes de celas que entram no lar hospedeiro. Quero ensinar. Posso só mais 5 minutinhos, pastor? Lar hospedeiro, presta atenção. Você vai ter que andar dentro da casa. Onde a planta do pé pisa é de quem? É de quem, gente? Você toma posse. Eu quero que você imagine que você está chegando na sua casa. Faz o seguinte, feche seus olhos. Feche seus olhos. Abre a porta da sua casa. Abre a porta da sua casa. Entra na sua casa agora. Entra lá. Eu quero que você vá para a sala. Você está na sua sala agora? Fecha, eu quero que você imagine ali o sofá, a mesa, a estante, o que tiver na sua sala ou o que não tiver na tua sala. Levanta a sua mão agora. Você vai orar como se estivesse na sua casa agora. O mundo espiritual não tem distância. Não tem, não existe isso. Você vai orar aqui e vai atingir lá no Japão, vai atingir sua casa aqui em Londrina ou fora de Londrina. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai. Diga com fé: Senhor meu Deus e meu Pai, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador e o meu Rei, a quem eu sirvo, e eu não sirvo a nenhum outro. Eu confesso que o sangue da cruz está sobre os umbrais das portas da minha casa, por isso nenhum mal entrará, nem praga nenhuma chegará na minha casa. Com a autoridade do nome de Jesus, eu desautorizo todo espírito imundo de enfermidade, de depressão, de divórcio, de violência, todo espírito de enfermidade. Eu te dou uma ordem: saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha história, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa casa é casa de paz, casa de esperança, território do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Fica de olho fechado, vai para dentro do seu quarto que você dorme. Casado ou solteiro, vai para dentro do seu quarto. Diga assim em nome de Jesus: eu consagro esse local de refúgio como esconderijo do Altíssimo. Em paz eu deitarei e eu também dormirei, e o Senhor trará suas bênçãos durante o meu sono. O meu leito
é sem mácula. E eu consagro a minha aliança de amor ao Senhor no altar. Eu estabeleço a autoridade e o poder de Cristo no meu casamento, no meu leito. E eu creio que a bênção do Senhor me perseguirá por todos os dias da minha vida. Vai para o quarto do seu filho ou da sua avó. Vai para o quarto que você tem. Se você quiser, bota a mão na sua barriga, lembrando do seu filho. Se seu filho estiver do seu lado, aí do seu lado, bota a mão na cabeça dele agora. Pode botar. Diga assim: em nome de Jesus, eu abençoo a minha descendência e o fruto do meu ventre. Eu, em nome de Jesus, retiro toda a expressão de praga ou toda a palavra de maldição que saiu da minha boca no dia do sofrimento e da decepção. Mas eu concordo aqui na terra que o Senhor fartará a tua alma nos lugares de sequidão. Eu concordo que toda palavra maldita que foi dita contra mim pelos meus pais ou por aqueles que me cuidaram está retirada em nome de Jesus. Por isso eu libero do orvalho do céu, eu libero do óleo fresco que escorre do trono de Deus. Eu te abençoo e eu levanto as muralhas de defesa do Senhor em volta da tua vida. Nenhum mal te tocará, porque as cortinas de fogo do Senhor estão em volta de ti. Toda arma forjada das trevas contra ti não prosperarão. Eu, em nome de Jesus, declaro que você vai multiplicar ao norte e ao sul, a leste e a oeste, e o Senhor será contigo por todos os dias da sua vida. Diz amém. Vai agora para o lugar que você trabalha. Eu quero que você vá para a sua empresa. Se você é em casa, eu quero que você vá para o lugar onde você guarda lá seus mantimentos. O pastor citou aqui Provérbios capítulo 3, verso 9, verso 8, verso 9, verso 10. Honra o Senhor com as primícias. Não deixa Deus para o último lugar. A primícia é dele. Feche teus olhos. Vai lá para o lugar que você guarda os seus mantimentos. Eu quero que você vá para dentro da sua empresa, seu consultório, sua clínica, sua sala de aula, o seu lugar onde você trabalha, faz seus despachos administrativos. Vai para lá. Diga assim: em nome de Jesus, eu anuncio diante do Senhor, diante dos anjos e do mundo espiritual, a autoridade de Cristo neste local. Eu estabeleço um amor e a bênção do Senhor nesse ambiente. Eu quero pedir perdão pelas vezes que eu retive o dízimo, eu soneguei a oferta e eu ignorei a primícia. Mas agora, em nome de Jesus, eu reclamo o sangue da cruz que me purifica e me perdoa. Eu, em nome de Jesus, repreendo todo espírito de miséria, de falência, de gafanhoto, de bancarrota. Eu te repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de miséria saia da minha vida em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de bênção sobre os meus negócios. A bênção do Senhor na obra das minhas mãos. Eu
concordo aqui na terra que o Senhor me levantará, o Senhor me abençoará, e Ele já preparou uma mesa farta diante dos meus adversários. Diga: eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão e me alcançarão por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, diz amém. Amém. Diz amém. Glória a Deus, aleluia.